Nós estamos estudando o livro dos Números, não é? Praticamente completamos o estudo dos números. Eu queria só retomar aqui rapidamente algumas coisas antes da gente passar para o livro do Deuteronômio, não é? Aí no livro dos Números a gente encontra várias coisas interessantes, como eu já coloquei, as leis, as normas que o povo foi dando para aquele povo, não é, que caminhava no deserto em direção à terra prometida, não é? E Deus vai educando esse povo aí a cada dia, não é? Depois o livro dos Números narra também os erros de Israel, as murmurações, né, do povo que deixava Deus assim ofendido. Então nós vemos aquele episódio lá da serpente de bronze que é levantada numa haste, porque o povo estava murmurando, né? Depois nós encontramos alguns recenseamentos também do povo, a gente encontra isto, né? Encontramos as leis sobre as heranças, por exemplo, as ordenações também sobre os sacrifícios, enfim, uma série de normas que é dado ao povo, não é, para que aquele povo aprendesse a adorar o seu Deus. Isso aí é mais importante. E o livro dos Números termina com o povo chegando já assim nas fronteiras do país de Israel, né? Chegando já próximo da terra de Canaã, que Deus tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Então aquele povo ia então tomar posse da terra de Abraão. Muito bem, depois nós encontramos, depois dos livros dos Números, o livro do Deuteronômio, que é um livro muito importante, um livro muito rico, que a gente tem muita coisa para aprender nele. Então agora vamos começar esse estudo e eu quero mostrar a você alguns detalhes importantes desse livro, né? A palavra Deuteronômio quer dizer a segunda lei, né? Ele narra de novo uma série de leis, de preceitos que Deus já tinha dado ao povo no livro do Êxodo, algumas coisas no livro dos Números, né? E agora repete no livro do Deuteronômio, como que nesta segunda lei, né? Por que isto? O que quer dizer tudo isso? Vamos explicar a você um pouco a partir de agora sobre esse livro do Deuteronômio, tá? Esse nome quer dizer segunda lei, como eu disse, e ele consta de 5 sermões de Moisés que recapitulam a lei e narra também o final da vida de Moisés. É um livro religioso e um livro jurídico para o povo de Israel, quer dizer, um livro que dá muitas leis. Os capítulos 12 até 26, né, são assim uma repetição e também um complemento dos capítulos 20 até 23 do livro do Êxodo. Então, repete alguma coisa do livro do Êxodo. A redação final do livro do Deuteronômio é posterior a dos outros livros, dos 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco, né? O seu texto ele foi ignorado por muito tempo e depois ele foi descoberto no reinado de Josias, rei de Israel, no ano de 622 a.C., no templo de Jerusalém, né? O rei Josias encontrou esses escritos do Deuteronômio, lá por volta de 600 anos antes de Cristo, no Templo de Jerusalém, e tornou-se a base de uma importante reforma moral e religiosa, depois de um tempo assim de decadência, né, do povo de Israel, e inclusive de muita idolatria. Então houve assim uma espécie de uma reforma moral e religiosa baseada no livro do Deuteronômio pelo rei Josias, ok? No início nós encontramos 2 belas exortações à obediência a Deus e à aliança. Logo no começo a gente encontra isso, a gente vai ver um pouco depois com mais detalhes. Os capítulos seguintes, 4, 5 e 6, eles são muito importantes porque eles tornaram-se como que o catecismo dos hebreus, dos judeus. E trata das questões do amor, adoração a Deus, do amor ao próximo, né? A que Jesus se referiu nesses textos várias vezes. Eu quero lembrar que Jesus citou o Deuteronômio várias vezes, inclusive naquela tentação do deserto, quando ele fala para o demônio, não é? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, é do livro do Deuteronômio.
Quando ele fala para o demônio, né, não tentarás o Senhor teu Deus, é lá também do livro do Deuteronômio. Então é um livro importante. A gente vê Jesus citando o livro do Deuteronômio. Ora, se Jesus cita o livro do Deuteronômio é porque ele tem muitas coisas importantes, não é? Em seguida, nós encontramos a segunda legislação também do povo judeu em relação ao culto, à administração e também à vida social de Israel. E o livro termina com dois discursos muito bonitos que descrevem as bênçãos divinas sobre os israelitas fiéis e também as maldições que atingirão aqueles que não forem fiéis a Deus e aos seus mandamentos. É muito bonito aí no final do livro do Deuteronômio esse discurso sobre as maldições e sobre as bênçãos. O Deuteronômio é o livro que mais nos transmite, vamos dizer assim, a religião mais pura de Israel, né? É uma espécie de testamento espiritual de Moisés, embora ele não tenha sido escrito diretamente por Moisés, mas pelos seus seguidores, né? É o último livro do chamado Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia e mostra-nos que a ideia principal do livro é a aliança de Deus com Israel, a fim de preparar um povo para receber o Messias, Salvador de todos os homens. A gente nunca pode esquecer disso, né? Sempre a gente encontra a Bíblia dirigida para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da Bíblia, né? Então aí você tem o livro do Deuteronômio assim, em poucas palavras, não é? E quando aquele povo entrou para a terra prometida, Deus então coloca para eles, né, essas obrigações de seguir os seus mandamentos e as suas leis, ok? Então, o capítulo 4, como eu disse, a partir do capítulo 4, a gente encontra assim essa exortação à obediência. A gente vê aí Deus dizendo para o povo: e agora, ó Israel, ouve as leis e os preceitos que hoje vou ensinar-vos. Ponde-os em prática para que vivais e entreis na posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos há de dar. Não ajuntareis nada a tudo o que vos prescrevo, nem tirareis nada daí, mas guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, exatamente como vos prescrevi. Está aí. Deus faz uma exortação muito forte para que o povo viva os seus mandamentos. E olha, isso serve hoje também, meus irmãos. Tá? Se nós quisermos ser felizes, nós temos que obedecer à lei de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar o domingo, os dias santos, honrar o pai e a mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, enfim, os mandamentos de Deus. E Deus sempre prometeu muita felicidade para o povo. Olha o que ele diz aqui no versículo 6 do capítulo 4. Observai-as, praticai-as, porque isto vos tornará sábios e inteligentes aos olhos dos povos, que, ouvindo todas essas prescrições, dirão: eis uma grande nação. Eis um povo sábio e inteligente. Então, isto é muito importante. Um pouco para frente, a gente encontra Deus falando para o povo o seguinte, no capítulo 12: ouvistes o som de vossas palavras, sem perceber, no entanto, nenhuma forma, mas somente a voz que falava. Ele deu-vos a conhecer a sua aliança e ordenou-vos que a observasseis as 10 palavras que escreveu sobre 2 tábuas de pedra. Está aí a recomendação de viver os 10 mandamentos. Então, o Deuteronômio começa aí com esse apelo forte do povo viver, do povo viver as leis de Deus. E a partir do capítulo 5, repete os 10 mandamentos. Aquilo que nós já vimos lá no livro do Êxodo aparece de novo aqui no livro do Decálogo. Por isso que o Deuteronômio chama a segunda lei, porque aparece de novo aquilo que já estava escrito lá no Êxodo.
E aparece escrito de uma maneira um pouquinho diferente, mas muito bonito. O capítulo 5 mostra os 10 mandamentos. Né? A gente encontra aquela expressão bonita: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Né? Essas citações foram muito citadas, não é? Lá por Jesus, para frente. Por exemplo, a gente encontra lá em Mateus 12, 29, Jesus citando isso, em Mateus 22, 37, Marcos 12, 30, Lucas 10, 27, Lucas 4, 8. Né? Há uma série de citações no Novo Testamento sobre esse texto aqui, né, do Deuteronômio. E é interessante que Deus diz para o povo, né, os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos, e deles falarás sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Atá-lo-ás a tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás sobre os umbrais e as portas de sua casa. Veja, o zelo, né, para guardar os mandamentos de Deus. É isso que o Deuteronômio, sobretudo, queria inculcar no povo, né? Obedecer e viver a lei de Deus, e que para nós também é valioso. No versículo 13, ele diz assim: temerás o Senhor teu Deus, prestar-lhe-ás o teu culto e só jurarás pelo seu nome. Né? Não provocareis o Senhor vosso Deus como o tentastes em massa, observareis suas ordenações, seus preceitos, suas leis. Né? Farás o que é bom e reto diante dos seus olhos, para que sejas feliz e possuas a terra que o Senhor jurou a teus pais dar-te. Olha aí, que bonito, né? E o versículo 20 aqui do capítulo 6 chama a atenção dos pais para ensinar os filhos a lei de Deus. Será que nós hoje, como pais, será que nós ensinamos a lei de Deus para os nossos filhos? Isso é muito importante. A igreja lembra, o catecismo da igreja lembra, que os primeiros catequistas dos filhos têm que ser os pais. Os pais. Muita criança hoje não sabe nem fazer o sinal da cruz. Muita criança hoje não sabe rezar nem a Ave Maria, nem o Pai Nosso, nem o Creio. Por quê? Porque não teve um pai, uma mãe que ensinasse. Ora, pelo amor de Deus, o pai e a mãe têm que dar educação religiosa para o filho. Então o Deuteronômio diz aí, né, no capítulo 6, versículo 20, quando o teu filho te perguntar mais tarde, que são esses mandamentos, essas leis e esses preceitos que o Senhor nosso Deus nos prescreveu, tu lhes responderás: éramos escravos do faraó no Egito, e a mão poderosa do Senhor libertou-nos. Está aí. O Senhor ordenou-nos que observássemos todas estas leis e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para sermos sempre felizes e para que Ele nos conserve a vida como o fez até o presente. Veja que Deus, não sei se você está notando, veja que Deus sempre faz promessas de bênção, de felicidade para aquele que observa a sua lei. Olha o que Ele diz, não é? Para sermos sempre felizes e para que Ele nos conserve a vida como o fez até o presente. Olha, quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer ter vida longa? Não é? Então Deus promete isso àquele que obedece à sua lei. Ora, eu pergunto a você que me ouve, será que existe alguém mais inteligente do que Deus? Mais sábio do que Deus? Mais bom do que Deus? Não, não existe. Então, será que alguém pode nos dar uma lei melhor do que a lei de Deus? Não. Então, a primeira conclusão que a gente tem que chegar com muita clareza é esta: ninguém pode nos dar uma lei melhor do que a lei de Deus. Porque Deus é Deus. Agora, se Deus nos deu a melhor lei que alguém pode nos dar, então o que nós temos que fazer? Ora, temos que obedecer a essa lei de Deus. Nós seríamos muito burros se a gente não obedecesse a lei de Deus. Porque Deus é o projetista da nossa vida, Deus é o construtor do mundo, Ele é todo poderoso, Ele é sábio. Imagina se você, por exemplo, tem lá, né,
um aparelho na sua casa que é para funcionar com 110 volts. Por exemplo, um ventilador, uma máquina de furar, uma furadeira, qualquer coisa. E você diz assim, não vou ligar essa máquina em 110 volts, não. Eu vou ligar essa máquina em 220 volts, porque eu quero que essa máquina funcione mais forte. O que vai acontecer? Você vai queimar a sua máquina, não é verdade? Porque você desobedeceu o projetista dela, o construtor dela, que mandava ligar em 110 volts. Se você ligar em 220, você vai queimar a sua máquina. Ora, assim também, Deus é o projetista da nossa vida, Deus é o construtor da nossa vida, Deus nos criou. Então, quem tem que dizer para nós como é que nós temos que viver é Deus, não somos nós. Por que muita gente queima a própria vida? Porque quer ligar o aparelhinho em 220 volts, ao invés de ligar em 110, não é? Ou seja, desobedece à lei de Deus. Não é? Deus diz não matar, e o homem mata, o homem prejudica o outro, o homem engana o outro, e o homem faz o aborto, e o homem faz a eutanásia, e depois o homem quer ser feliz. Como que o homem vai ser feliz desobedecendo a lei poderosa, preciosa, sábia de Deus? Né? Então o Deuteronômio ele é muito claro aqui, capítulo 6, versículo 24 seguinte, quando ele diz, né? O Senhor ordenou-nos que observássemos todas essas leis e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para sermos sempre felizes e para que Ele nos conserve a vida, como o fez até o presente. Né? Tá aí, seremos, pois, tidos por justos se tivermos cuidado de nos conformar a toda esta lei diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos mandou. Entende? Se você quiser ser feliz, meu irmão, se você quiser ter vida longa, viva a lei de Deus, obedeça a lei de Deus, não vá pela cabeça dos homens,